o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Estamos iniciando os primeiros passos no tempo do Advento e encerrando praticamente o mês de novembro. Ao fazermos esta observação sobre o tempo que passa, que começa e que termina, nós estejamos atentos para acolher a palavra santa de Deus. E assim, no coração do mundo, vivendo a experiência da fé cristã, nós possamos ajudar o nosso mundo a ser um mundo que se abre ao amor de Deus e o compromisso bonito nosso pelo testemunho com simplicidade de brilhar no mundo, neste mundo nosso, à luz da esperança cristã. Foi também por isso que o Senhor quis ficar conosco na Eucaristia, se dar na palavra, como promessa de uma humanidade renovada na força do seu amor. Por isso, lembremos-nos, São João narra no contexto da instituição da Eucaristia o acontecimento do lava-pés. É Jesus nos ensinando o gesto da fé pela atitude de comunhão e serviço. Por isso, ele assume a nossa condição, igual a nós em tudo exceto no pecado. Assim, meu irmão, minha irmã, anunciar a morte de Jesus até que ele venha inclui a coragem e a disposição de transformar a vida, de superar a discórdia e a indiferença pelos pobres, de modo a fazer de nossa vida uma vida eucarística. Este é um compromisso que temos que reassumir e vivenciá-lo de maneira decisiva neste tempo do Advento, para que a celebração do Natal do Senhor não seja uma celebração externa simplesmente, mas seja, sobretudo, uma interioridade reconstruída na força e na alegria do amor de nosso Deus. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Amado irmão, amada irmã, cresce, pois, para nós, quando escutamos esta passagem, a alegria bonita de celebrarmos a encarnação do Verbo. Ele, Cristo. Cristo que vem ao nosso encontro, um encontro marcado conosco, que devemos também ir ao encontro dele. Um encontro só se dá como experiência de encontro quando as partes vão uma ao encontro da outra. O Natal é a celebração de um encontro de Cristo com a humanidade. Nosso encontro como humanidade, como filhos e filhas de Deus, com Ele, Cristo, o nosso Salvador. Por isso, Ele, nesta passagem do Evangelho, enche-se de alegria no Espírito Santo e clama: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. É isto que agrada ao Pai. Os pequeninos são simples, mostrando-nos que nós precisamos nos depor de toda soberba e de todo orgulho para recebermos a revelação que o Senhor faz
e faz esta revelação quando lembramos-nos da encarnação do Verbo de uma maneira que nos surpreende. Tudo igual a nós, exceto no pecado. As condições são as mais simples, pobres, quase escondendo a grandeza da realeza de Deus que se manifesta, para exatamente, irmãos e irmãs, nos indicar o quanto é importante cultivar a simplicidade, não sermos orgulhosos, não nos deixarmos prender por preconceitos, menos ainda por discriminações. É do agrado do Pai revelar-se a todos nós, mas só se revela a quem tem um coração simples. E Ele lembra por isso: tudo me foi entregue pelo Pai, e ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, é nele que nós podemos, de verdade, adentrar no mistério do amor do Pai, que é o colo da nossa vida, que é a razão de nosso viver. Por isso, precisamos acolher a revelação que o Senhor nos traz e faz dele mesmo. Porque somos de verdade privilegiados. Ele mesmo nos diz: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Eu vos digo, profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Somos, portanto, desafiados a conhecer Cristo, para que nós possamos participar da força do seu amor, do amor de Deus Pai que nele se revela. Aqui lembro-me num trecho dos sermões de São Gregório de Nazianzo, um bispo, ao dizer: o próprio Filho de Deus, que existe desde toda a eternidade, o invisível, o incompreensível, o incorpóreo, o princípio que procede do princípio, a luz nascida da luz, a fonte da vida e da imortalidade, a expressão do início divino, o selo que não se remove, a imagem perfeita, a palavra e o pensamento do Pai, vem em ajuda da criatura feita à sua imagem e por amor do homem se faz homem. Para purificar aqueles de quem se tornou semelhante, assume tudo o que é humano, exceto o pecado. Concebido por uma virgem, já santificado pelo Espírito Santo no corpo e na alma, para honrar a maternidade e ao mesmo tempo exaltar a excelência da virgindade, e assumindo a humanidade sem deixar de ser Deus, uniu em si mesmo duas realidades contrárias, a saber, a carne e o espírito. Aquele que enriquece os outros torna-se pobre. Aceita a pobreza de nossa condição humana para que nós possamos receber os tesouros de sua divindade. Esta é a festa para a qual nos preparamos, caminhando, pressurosos, com alegria e confiança, a festa do Natal. Vamos nos preparar e deixar nossa inteligência e nosso coração serem encharcados por esta verdade amorosa de nosso Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria
da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.